aproveitou o evento do lançamento do Pacto Seleções e deu uma série de declarações. Você pensou algumas para a gente comentar e compartilhar. Vamos começar por qual? Pela polêmica? Vamos começar pela hidrovia, né? Que a gente já está falando sobre esse assunto das obras do Piauí, e depois a gente vai para as partes mais polêmicas. Vamos lá. Olha, o presidente, durante o seu discurso, né, ele disse que nem ia discursar, nem usou papel, viu, Ari? Já é um alerta. Tanto que ele falou sobre vários assuntos, mas ele falou diretamente ao governador do Piauí, Rafael Fonteles, que os recursos da hidrovia estarão garantidos. Coisa que, inclusive, a gente já comentou aqui no Agora Brasil, aquele recurso que está no STF em ações da Eletrobras. Ele garantiu que vai trabalhar para destravar. Vamos ver o trecho. Vamos lá. Ele falou para mim, o Rui Costa tá bravo, porque o Rui Costa acha que eu estou pedindo muito. É porque ele quer fazer um problema no Rio Parnaíba, tá? E aí eu descobri que o dinheiro da Vale é para isso. E da Eletrobras tem 1/3 para o Piauí. Então nós vamos ter que garantir que esse dinheiro chegue para que possa fazer as coisas que tem que fazer. Sabe? Rani, eu acho que o aplauso mais entusiasmado que a gente ouviu ali deve ter sido do governador Rafael Fonteles, né? 1/3. Foi ele que puxou, Ari, acertou. E provavelmente foi ele que disse ao Lula que esse dinheiro poderia ser usado nisso. Sem dúvida, provavelmente. Rani, provavelmente foi, a Poliana comentou, foi o próprio Rafael que disse ao presidente, deu o bizu. Olha, presidente, esse dinheiro pode ser usado. Porque não é a primeira vez que eles tratam sobre esse tema. Rafael Fonteles já falou com o Rui Costa, com o próprio Lula, e também parlamentares do Piauí já foram ao STF para tentar também destravar esses recursos. Muito bem, olha que venha, esse sonho é antigo de tornar navegável novamente o rio Parnaíba para transportar não apenas passageiros, mas riquezas e integrar os modais, inclusive interligar o Porto Piauí, no litoral do estado, à capital Teresina. Ok, boas notícias, você também falou recursos para Teresina, obras importantes na capital. Mas um discurso de Lula sem um papel significa polêmica? Qual foi a dessa vez? Pois é, Ari, realmente ele soltou, a gente estava até comentando, nossa, que discurso confuso, porque ele falou até de inteligência artificial, mas Lula, sendo Lula, nada a estranhar. Ele começou, Ari, o discurso criticando a ausência dos governadores. Todos os 27 foram convidados, apenas 8 governadores e 3 vices compareceram aqui ao anúncio desse investimento. E claro, Lula, naquele mesmo tom que ele critica quando o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, não vai aos eventos em São Paulo, ele criticou aqui também em Brasília e disse que é importante separar partidos, né, ideologias políticas dos interesses da população. E, além de criticar a ausência dos governadores, ele também criticou o ex-presidente da República. Ele não cita o nome, mas dá para perceber. Vamos ver a fala. Vamos lá. Tem como colocar com o áudio, para a gente poder... Inclusive, eu acho que o professor Vila também não está acompanhando lá em São Paulo essa segunda fala, que é a parte da polêmica, em que ele critica a ausência dos governadores. Podemos? Bem, então eu vou, enquanto a gente tenta colocar com o áudio, a Nájila está tentando aqui, professor... Faz sentido a crítica de Lula? Realmente os governadores estão colocando as brigas político-partidárias na frente dos interesses dos seus estados? Na verdade, aquela velha questão que todos dizem, mas raramente, eleição, depois... todos devem trabalhar pela sua cidade, pelo seu estado, pelo país, né? Mas, infelizmente, especialmente no período
marcado por uma polarização no campo ideológico de uma paupérrima, como nunca foi tão pobre na história republicana, muitos resolvem sequer mandar o vice-governador, né, para uma cerimônia tão importante como essa. Portanto, o pito, a lembrança, é importante, muito importante, porque também o presidente está falando com o eleitorado daquele estado que o titular e o vice-titular, o governador e o vice, sequer compareceram. Muito bem, o professor tem razão. Tempos estranhos, tempos estranhos. Vamos acompanhar, então, a fala de Lula sobre a ausência dos governadores, na qual a Rani diz que ele solta aí uma indireta direta para o ex-presidente. Todas as vezes que eu viajo para o Estado, eu convoco o governador. Convoco o governador porque eu quero que ele vá, eu quero que ele fale. Eu quero que ele diga o que ele tiver que dizer para o povo lá. Alguns não têm comparecido. Possivelmente ainda pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o estado que ele gostava, só viajava para atender amigos e não dava importância para aqueles que pensassem diferente dele. É uma coisa absurda. Eu volto com o professor Vila, porque eu fiz uma pergunta em relação aos governadores, o professor respondeu de maneira muito objetiva. Professor, mas toda vez que ele recorre a ele realimenta essa polarização, Lula, Bolsonaro, ele não mantém o país polarizado, não contribui, não corrobora para manter o país dividido? Ele poderia ter deixado de lado essa segunda afirmação. A primeira, corretíssima, sem tirar nem pôr. A segunda, não precisa dizer, porque todo mundo já sabe. É aquela verdade, né? No inverno faz frio, no verão faz calor, o céu é azul, né? Então, tem aquelas coisas que nós já sabemos. Então, não precisa fazer esse tipo de referência. Por quê? Você recoloca aquele que você está criticando como protagonista. E uma das questões básicas, e ele com uma larguíssima experiência política de mais de meio século, sabe, tanto no campo sindical como no campo político propriamente dito, que quando você faz isso, você está recolocando o seu adversário como seu principal protagonista. E não é, né? A grande questão que não é, e isso vai começar a ser comprovado a partir das eleições municipais e no segundo biênio do governo. Então, a primeira parte, quando falou que os governadores deviam estar lá, correto. A segunda, eu acho desnecessária. Olha aí, o professor deu a letra aqui. Convém falar do ex-presidente Bolsonaro. Nós, por exemplo, jornalistas, temos a obrigação de reportar o que é notícia quando ele traz falas indevidas ou das apurações que a APF, por exemplo, faz. É nosso mistério, é nossa obrigação. Mas o presidente não, ele poderia passar ao largo. E aí ele, de fato, dá protagonismo ao ex-presidente. Olha, para a gente ouvir todos os outros jogadores também, Rani, eu queria que você trouxesse aí já a repercussão da liberação, da potencial liberação desses recursos para tornar o Rio Parnaíba navegável novamente. Você ouviu o deputado federal Florentino Neto, do Partido dos Trabalhadores aqui do Piauí, não é? Falei, o único parlamentar do Piauí presente aqui nessa solenidade, né, recesso, mas ele veio, Ari, porque a gente sabe que o deputado há muito tempo luta para uma causa específica. Claro que ele comemorou a questão do Rio Parnaíba. Esse recurso, só lembrando, da hidrovia não está no Pacto Seleções. Sim, o presidente garantiu que vai lutar para liberar esses recursos. Mas o que está no Pacto Seleções é a drenagem do Rio Parnaíba, o metrô para Teresina e também um centro comunitário para a vida, que é um aparato de segurança, isso para a capital Teresina. São 44 propostas, como eu falei, e algumas para Parnaíba. E dentre elas, uma das contempladas, e Florentino Neto, claro, que comemorou, é sobre a drenagem lá no piscinão, no famoso piscinão que ele chama ali ao norte do Piauí. Vamos ver, porque ele explica e comemora essa liberação de recursos. Vamos ver. Das águas ali do piscinão do bairro Piauí, que vai resolver uma série de problemas de acumulação de águas na zona urbana de Parnaíba. E, por declividade, vai levar esse acúmulo de águas para o Rio Igaraçu. É um projeto que eu trabalhei muito nele, houve um trabalho
consistente da Secretaria de Planejamento